Olá, companheiros e companheiras. Estamos mais uma vez aqui para apresentarmos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, falando do item 10, que fala do homem do mundo. Aliás, melhor dizendo, do homem no mundo. E é uma mensagem do Espírito Protetor, editada em Bordeaux em 1863, que é uma mensagem lindíssima que nós começamos a ler, e a minha vontade era nem falar nada a respeito, simplesmente fazer a leitura da página na íntegra, tal a beleza e o esclarecimento que ela traz. Mas para que não fique assim, uma coisa monótona, né, enfadonha, nós vamos tentar entremear a mensagem com alguns comentários para a nossa reflexão. E ele começa dizendo: um sentido de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, quando nós imploramos a assistência dos amigos espirituais, quando nós nos dirigimos a Deus, pedindo a Ele a proteção desses amigos, devemos estar animados num sentimento de piedade, fraternidade, todos aqueles sentimentos que são conformes ao Evangelho de Jesus. Por que isso? Porque isso vai nos facilitar a sintonia com espíritos que vibram na mesma faixa. Então nós recolheremos aí os benefícios da boa companhia, ou seja, estarmos bem acompanhados. Se emitirmos bons pensamentos, logicamente teremos a companhia daqueles que gravitam na mesma órbita e que pensam, que sintonizam com as nossas ideias. E ele diz: purificai, pois, os vossos corações. É o primeiro conselho: purificai, pois, os vossos corações. Ou seja, precisamos estar com o coração limpo. Seguindo aquele exemplo que Jesus cita numa de suas parábolas, quando ele diz que se alguém comparecer ao templo para depositar a sua oferenda e lembrar que alguém tenha contra ele alguma coisa, que ele deva deixar a sua oferenda ao lado, reconciliar-se com o adversário e depois sim oferecer a sua oferenda. Ou seja, nós precisamos estar com o coração puro para que essa sintonia de bons pensamentos, de boas vibrações, possam nos facilitar a comunicação com os amigos espirituais. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Veja bem a recomendação que ele coloca. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então ele não está dizendo que nós não devemos ter, que nós não teremos esse tipo de pensamento. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo totalmente materializado. Logicamente seremos influenciados por esse mundo no qual estamos habitando, com os pensamentos às vezes não tão claros e iluminados nós teremos, mas devemos não deixar que eles se demorem em nossos corações. Poderemos ter maus pensamentos, mas deveremos repeli-lo para que ele não faça parte da nossa natureza, da nossa sintonia espiritual. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, ou seja, para que a gente possa pretender a assistência dos amigos espirituais, os bons espíritos, é preciso que a gente se eleve um pouco para que eles também desçam um pouquinho e sintonizem conosco. Não adianta a gente estar chafurdado na lama pedindo por socorro sem que a gente queira sair da lama ou queira fazer força para se mover naquela areia movediça. É preciso que nós tenhamos o nosso esforço pessoal de melhoria dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, para facilitar o nosso resgate, a nossa sintonia com os amigos da vida maior. Elevai o vosso espírito por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine. Então é preciso que a gente se eleve um pouquinho para que eles encontrem em nós uma correspondência de pensamentos para que eles possam dessa forma nos ajudar. Mas ele fala: não julgueis, todavia, que exortando incessantemente a prece e a evolução mental, pretendamos vivais numa vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Então ele diz que a gente não precisa que a gente leve uma vida mística como se nós vivêssemos fora desse mundo. Não, nós devemos estar em contato com o vício, com a maledicência, com a fofoca, com qualquer... estar em contato não por vontade própria, mas porque isso faz parte do mundo. Nós não podemos escolher somente aquelas pessoas que pensam e agem como nós achamos que é o ideal.
teremos que entrar em contato com todas as pessoas, independente se elas se coadunam ou não com a nossa forma de pensar. Porque é dessa forma, tendo o contraponto, que elas veem que nós agimos de forma diferente, elas poderão também se influenciar, não ao contrário. Nós devemos sim ter contato com essas pessoas para ajudá-las, não para nos acompliciarmos ao erro que nós tanto condenamos nela. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que viver no mundo, mas sem ser do mundo, ou seja, sem compactuar, sem nos acompliciarmos com as coisas do mundo que nós julgamos erradas. Viveis como o homem de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Quando a gente fala que nós devemos eliminar as nossas más tendências, é como se nós nos estivéssemos castrando, né? Porque a gente tem vontade de fazer algumas coisas que não são dignas, ainda não são recomendáveis para nosso estágio espiritual de consciência e alerta que nós recebemos, mas que fazem parte da nossa natureza. Então nós devemos sacrificar essas coisas fúteis que ainda existem em nós, mas sacrificar de forma consciente, sabendo que nós precisamos não extirpar de vez, mas fazer com que aquele defeito, aquela má qualidade se torne uma qualidade boa, uma virtude. De um defeito virar uma virtude, sacrificar, mas sabendo por que está fazendo, sem esse sentimento de castração, de frustração, de acharmos que deixamos de cometer alguma coisa e estamos chateados com isso. Nós devemos saber que se sacrificamos tal coisa é porque aquela coisa não era importante. Era alguma coisa que estava fadada ou necessitava ser extirpada da nossa natureza. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, quando nós entrarmos em contato com esses companheiros que nós julgamos que ainda não têm um bom procedimento, devemos entrar de forma fraterna, sem julgamento, sem condenação, sem sermões, né? Mas compreendendo que aquele companheiro ainda está naquele estágio, que precisa vivenciar aquele estágio para dali ele alçar maiores voos. Mas é preciso que ele vivencie ainda daquela forma, para que ele possa despertar, cansar-se daquela vida que até aquele momento não lhe trouxe nenhuma recompensa, para que assim que ele sentir essa necessidade de mudança, nós estejamos ao lado dele para oferecer essa chance, esse esclarecimento que ele necessita para mudar-se no lado espiritual, no lado comportamental, mas sem cobrança, sem achincalhe, sem sermão, sem condenação, ou seja, entender sem julgar. Não consiste a virtude em assumir severo lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Muitos de nós acham que assumir uma aparência séria, carrancuda, nos dá alguma autoridade sobre aquele a quem nos pronunciamos, né? Não, nós devemos ser joviais, devemos ser alegres, uma alegria espontânea, uma alegria verdadeira, uma alegria sem ser inconsequente, uma alegria que seja de um espírito consciente da sua obrigação e da sua consciência limpa, vivendo em grupo com as pessoas, amando-as da forma como elas são, entendendo e buscando estender o nosso esclarecimento. Hoje, no mundo em que vivemos, no mundo de convulsão social, onde o respeito e a opinião alheia não são bem entendidas nem aceitas, nós temos uma dupla responsabilidade. Primeiro, com as opiniões que emitimos, com as posturas que emitimos, como cidadãos, mas antes de tudo como cristãos e como espíritas. A responsabilidade do espírita é dobrada e redobrada. Nós devemos estar sempre atentos a qualquer tipo de pronunciamento que fizermos, e qualquer tipo de posicionamento que estivermos, lembrando que as pessoas leem a doutrina pelo nosso procedimento. Nós somos um livro que leva a doutrina às pessoas que não têm contato direto com ela. É lógico, a nossa responsabilidade é grande, lógico que é. Nem sempre nós seremos um bom exemplo da doutrina, mas devemos estar conscientes que precisamos nos gabaritar, nos melhorar, nos
cada vez mais nos reciclar, para que a doutrina saia de nós como bons exemplos, como boas ações, como boas realizações e demonstrações do cristão em ação. Muita paz a todos, muito obrigado.